Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de março de 2025. Estamos a 48 horas do início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. A partir de amanhã, às 9h30 da manhã, Jair Bolsonaro começa a virar réu no Supremo e a partir do momento em que ele vira réu, o julgamento dele começa. Então, é amanhã, 9h30. Nós, evidentemente, vamos transmitir. Se você quiser vir aqui, você que confia no nosso taco aqui no que diz respeito à análise política, acompanhe com a gente, porque eu vou acompanhar lance por lance e vou traduzir o juridiquês para você na linguagem simples que faz do Blog da Cidadania um espaço onde vêm pessoas de todo tipo, de todas as ideologias, classes sociais, porque aqui é o blog do cidadão brasileiro, não é o blog da direita, da esquerda, do centro, de baixo, de cima, do rico, do pobre, é o canal feito para que você sinta-se estimulado a exercer a sua cidadania. Muito bem, e eu trago aqui uma notícia muito interessante para você. E essa notícia interessante diz respeito ao seguinte: o Jair Bolsonaro está manifestando por interpostas pessoas, ele está manifestando mais medo de Lula do que do Xandão ou do STF. Eu explico para você. O Jair Bolsonaro, o bolsonarismo como um todo, já dão de barato que a condenação vem aí. Ninguém duvida que amanhã os 5 ministros da primeira turma do STF vão tornar Bolsonaro e os outros 33 acusados com ele. Na verdade, amanhã serão apenas 8, né? O Bolsonaro mais 7 que vão virar réus. Mas agora, ao longo do mês de abril, março está terminando, você vai ter os outros bolsonaristas, os dois núcleos, né? O núcleo dos militares, o núcleo da desinformação, os outros núcleos, porque foi dividido em 3 núcleos básicos esse julgamento. Os outros núcleos também vão virar réus, num total de 34 pessoas, incluindo o chefão. Muito bem, o Bolsonaro, ele diz a aliados, segundo a imprensa relata, inclusive umas matérias da mídia de direita, da mídia de extrema direita, também deixam ver isso, que a maior preocupação hoje do Bolsonaro e do bolsonarismo, do núcleo bolsonarista, não é o Xandão, nem o STF, nem o PGR. Porque com esses o que tinha que acontecer já aconteceu. A condenação vem aí, eles não têm dúvida que vem aí, por uma razão muito simples. Eles mesmos confessam que há um excesso de provas. Eles chamam de document dump, que eles querem dizer que é um excesso de provas que há no processo. Essa foi uma das argumentações da defesa de Bolsonaro, que tem muita prova. Eles jogaram um monte de coisas lá, nós não temos como debater, como rebater. Isso é uma estratégia deles que se chama document dump, eles usam o nome em inglês. Tem muita gente que acha que você usa qualquer denominação em inglês, qualquer frase em inglês, para tornar alguma coisa crível, como se não existisse picaretas e picaretagem em todas as culturas, em todas as nações, né? Bom, seja como for, a defesa do Bolsonaro foi por um caminho inepto, um caminho de questionar o processo. Eles não questionam as provas. No vídeo da manhã, eu cheguei a explicar que o bolsonarismo chega ao ponto, acredite você, se quiser, de dizer que o STF foi bonzinho com o Mauro Cid, porque aceitou, o Xandão deu a ele uma última chance sem anular a delação dele e, com isso, essa última chance é ilegal. Então, o Xandão foi acusado pelos advogados do Bolsonaro, o tal do Celso Vilardi, o advogado dos milhões,
de ser bonzinho demais com o Mauro Cid e não anular a delação dele, o que iria tirar a ele os benefícios que ele auferiu, delatando a galera toda, né? Bom, seja como for, o Bolsonaro está com medo de uma pessoa especificamente acima do STF, acima do Xandão, acima de todo mundo, porque esse é esperto. Esse não está exercendo a presidência da República pela terceira vez à toa. O Lula, ele é muito subestimado, e hoje tem muita gente em todos os campos políticos, na esquerda, na direita, falando mal do Lula, como sempre. Bom, uma coisa todo mundo vai concordar, eu não sou filiado ao PT. Lula, ele é um sujeito extremamente esperto, ao ponto de que tem político de oposição que diz que não conversa com ele, porque se conversar ele vai seduzir. O Lula, ele está no terceiro mandato porque ele aposta na conciliação e no diálogo político. E em vez de ficar fazendo bravatas, e o bolsonarismo aposta na truculência, aposta em esmagar os adversários. O Lula não, ele aposta em trazer para o lado dele os aliados. Até o ano que vem, você vai ver muita gente que, inclusive no campo político de esquerda, coloca em dúvida a capacidade do Lula, as escolhas que o Lula faz. Lula nomeia um ministro do STF. O Lula não sabe o que está fazendo por nomear o Flávio Dino, tinha que nomear uma mulher, não sei o que lá. O Lula sabia que tinha que nomear o Flávio Dino, porque vinha uma guerra por aí, ele precisava de alguém que ele conhecia, não é por ser homem ou por ser mulher. O Dino podia ser mulher, podia ser trans, podia ser o que fosse. O Lula ia nomear do mesmo jeito. Ele nomeou o Flávio Dino não pelo gênero dele ou pela cor da pele dele, que inclusive ele nem branco não é, ele mesmo se confessa pardo, não é? Confessa, ele se diz pardo, não é? E, na verdade, o Flávio Dino era a pessoa certa, no lugar certo. O Dino, lá no STF, ele está acabando com a corrupção das emendas parlamentares, que eram entregues a fundo perdido para o Congresso, e agora, como o próprio Dino está provando, o dinheiro estava sendo roubado. Os bolsonaristas pegavam o dinheiro e estavam produzindo malversação de recursos públicos. Bom, mas por que é que o Bolsonaro tem mais medo do Lula do que do Xandão? Porque do Xandão já era, STF já era, ele vai ser condenado. Agora, o Lula, ele vai comendo pelas beiradas. Neste momento, o Lula está produzindo um processo que o Bolsonaro sabe que vai tirar dele a única arma que ele tem para se defender do que vem por aí, da avalanche jurídica que vem por aí contra ele. Avalanche judicial, na verdade, que vem por aí contra ele. E essa arma, que é a única que restou ao Bolsonaro, o Lula está tirando, e você vai ver agora por quê. Antes, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal. Se você costuma assistir de vez em quando os nossos vídeos, dá um clique aí, se inscreve no canal, que aí você nos ajuda. E nos ajudando, a gente consegue fazer um canal melhor para você. Quem ganha é o público. O fato é que eu estou fazendo uma campanha aqui, porque eu faço tudo sozinho no blog da Cidadania. Eu estou fazendo uma campanha aqui para fortalecer o canal. Já comecei a comprar equipamentos, contratar pessoas, e eu preciso fortalecer esse canal. Por exemplo, amanhã tem um julgamento começa o julgamento do Bolsonaro às 9h30 da manhã. Eu tenho já uma pessoa que está me ajudando, mas não é uma pessoa muito experiente. Eu preciso de um pouco mais de ajuda, porque diferentemente de qualquer outro canal de política hoje, aqui esse é o canal de um homem só. Eu sou aquele sujeito que chuta ao gol e vai lá e defende o chute a gol, né? Eu faço tudo aqui. Então, com a sua ajuda, inclusive daqueles que já nos ajudaram, aos quais eu agradeço muito, o canal vai crescer, está crescendo mais, já começou a crescer mais neste ano, e pode fazer um trabalho melhor, um canal melhor para você, para ser um instrumento
para promover a defesa da democracia e dos valores humanistas e progressistas até que esse canal defende. Então eu peço a você que assista esse vídeo de 2 minutinhos, né? São 2 minutos, e decida aí se você tem condição ou não de nos fazer uma doação. Se puder, a gente agradece. Se não puder, você está aqui nos ajudando ao assistir a nossa programação. E vamos em frente. Eduardo, primeiro é um prazer imenso poder estar conversando contigo. Nós vamos ter 1h30 de debate entre nós dois e mais a Meire, e mais as pessoas que estão acompanhando o Bloco Cidadania. Eu, Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet, te acompanhei bem, e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu, sabe, no serviço que você fazia antes de se tornar personalidade perseguida pela polícia ou pelo pessoal da Lava Jato. E nós esperamos, sinceramente, que se faça justiça nesse país e que se reverta o crime de lesa pátria que foi o golpe contra a presidente Dilma Rousseff e contra o senhor 2 anos depois. Obrigado, Eduardo. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Quero que você dê um grande beijo na sua filha, querido, sabe? Muito obrigado. Dê um grande beijo, eu lembro do dia que você me deu um calendário, sabe, dela lá no Instituto Cidadania. O blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Amiga, meu amigo, eu quero te pedir que considere fazer uma doação ao blog da Cidadania, e se você considerar fazer essa doação, por favor, use a chave Pix ou o QR Code do nosso Pix, que está na tela. E muito obrigado a todos os que já contribuíram, e vamos em frente. O presidente Lula convidou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para acompanhá-lo na viagem que ele fará à Ásia. A comitiva embarcará nesse sábado para o Japão e Vietnã e só retornará no dia 29 desse mês. Eu queria contar uma história. Dentro dessa lista de demandas, Mauro, do Centrão, teve um encontro num restaurante e nesse encontro estava Ciro Nogueira, chefe do Progressistas, aliadíssimo de Lira, foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. E aí, mais uma vez, chegaram para o Ciro Nogueira e falaram assim: Lula quer conversar com você, conversa com o Lula, faz logo o embarque do PP no governo. Se você conversar com o Lula, as coisas vão ficar mais claras, vão acontecer mais rapidamente. Ao que o Ciro Nogueira, deixa eu ver se eu acho exatamente a frase aqui, não me preparei para esse momento. A Dani Abreu está aqui me dizendo qual foi a frase que eu contei para ela. Ele diz assim: eu não falo com Lula porque ele me seduz em 15 minutos. Ele é macio e jeitoso. Essa é a surpresa do ano. Bolsonaro confessa que presidente da República está confiscando a sua única arma contra o STF. Por que é que ele confisca a única arma do Bolsonaro? Porque a arma que o Bolsonaro tem contra o STF é o Congresso Nacional. É, por exemplo, fazer com que o Senado, por exemplo, peça impeachment de ministros, aprove, porque a Câmara aprova hoje facilmente a anistia. O Senado é mais difícil, mas o Lula levou tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado ao Japão, e lá está estreitando relações políticas com ele, dizendo: olha, vocês vão ficar do lado de um cara que está afundando, de um movimento delirante, onde os caras querem colocar o Brasil no século XIX,
onde os caras querem colocar o Brasil no lugar de um país fundamentalista, uma teocracia, em que você não pode nem falar o que pensa. É isso que vocês querem? Transformar o Brasil numa ditadura teocrática? E aí eles começam a pensar, porque são pessoas que não jogam para perder. E é isso que está acontecendo. Veja só, tem uma matéria aqui do Josias de Souza, do UOL. Na bica de virar réu, Bolsonaro receia o que pode vir do Japão. Olha só. Gozado que eu já tinha pensado nisso, ele escreveu exatamente o que eu estava pensando. Na véspera do início do julgamento sobre a denúncia da trama golpista, Bolsonaro se mostra resignado com sua futura condição de réu, considera perdida a batalha jurídica, concentra-se no embate político, disse a um aliado estar mais receoso com o que se passa no Japão do que com o que está por vir na primeira turma do STF. Diante do estranhamento do interlocutor, o Bolsonaro trocou seu raciocínio em miúdos. Do Supremo não espera surpresas. Dá de barato que denúncia do PGR será convertida em ação penal. Receia ser surpreendido por acordos costurados à margem da viagem de Lula ao Japão. Lula embarcou para Tóquio no final de semana e sua comitiva inclui o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. E, para Bolsonaro, a proximidade da cúpula do Congresso com Lula é um prenúncio de que o projeto da anistia, uma de suas prioridades, continuará andando de lado no Legislativo. Apoiado com vigor pela direita bolsonarista, ele aposta no Congresso. Muito bem. O fato é que essa viagem é tão perigosa, mas tão perigosa para o Bolsonaro, que até a revista do Agro, que é mais bolsonarista que o Bolsonaro, já usa essa viagem do Lula como algo errado, algo ilegal. Não sei direito o que é, definir como é que eles tratam esse assunto. Lula usa ida ao Japão para ganhar influência sobre Mota e Alcolumbre. É isso mesmo, é o que ele está fazendo. E aí? Isso é fazer política, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.